Olá pessoal, dando sequência ao nosso estudo a respeito de diodos, né? Hoje nós vamos falar sobre os diodos Zener, tá? Então nós já falamos uma vez sobre isso, né? Nós vimos que os diodos Zener, assim como um diodo comum, ele tem as três regiões de operação. Ele pode funcionar na região de polarização direta, ele pode funcionar na região de polarização reversa, mas ele é projetado para ser utilizado na região de ruptura, tá? Então, por exemplo, eu vou tentar repetir o. Deixa eu ver se eu consigo aproveitar uma figura que nós tínhamos lá atrás e trazê-la para cá, porque aí já me ajudaria a fazer o nosso trabalho. Tá? Deixa eu só encontrá-la aqui. Pronto, seria essa figura aqui, né? Então deixa eu ver se eu consigo levá-la para lá. Vamos ver se eu posso duplicá-la. E aí se eu consigo cortá-la daqui e se eu posso colar ela lá embaixo. Se funcionar, já ganhamos algum tempo. Apesar desse tempo de correr a tela, né? Então vamos lá. Bom, não funcionou do jeito que eu estava pensando. Na verdade, ficou bem ruim. Bom, tudo bem, não importa. Vamos fazer um novo desenho, tá? Então vamos desenhar aqui. Vamos tentar fazer o gráfico relativamente grande, para que a gente tenha mais condições de analisar a informação melhor. Tá? Então aqui a gente tem V, aqui a gente tem a corrente, né? Lembrando, né, que nós estudamos que, vou trocar a cor aqui do gráfico para vermelho. Aí nós teríamos algo assim, mais ou menos, talvez um pouco mais inclinado, né? Não foi apropriado. Pronto. Isso. Aqui ficou bem legal, né? Então a gente tem essa parte do gráfico. E aqui nós vamos ter a parte negativa. Agora esse aqui eu vou tentar fazer da melhor maneira possível. Vamos ver se eu consigo. E aqui agora vamos fazer uma transição. Não, eu precisava de uma curva. Isso não é uma curva. Vai ser difícil isso. Vamos tentar outra vez daqui. Não. Tá difícil. Vamos tentar outra vez. Tá meio difícil. Eu devia ter conseguido pegar aquele lá. Vamos tentar outra vez aqui.
Pronto, agora vamos ver se eu consigo. Bom, vai ter que servir. Vamos tentar que seja algo assim, tá? Não era bem isso que eu gostaria. Pronto, acho que assim vai ficar razoavelmente bom. Ok. Então vejam, agora que finalmente eu consegui fazer esse bendito desenho, né? Ele me gastou uns 5 minutos quase, nossa mãe. A gente vai ter uns pontos aqui que são importantes para a gente. Então, por exemplo, vamos desenhar aqui tracejado, tá? Então nós temos esse ponto, nós temos também esse ponto aqui, ó. Tá? E bom, aqui a gente vai ter a seguinte situação. Esse ponto aqui a gente vai chamar de IZ, T, e aqui a gente vai chamar de VZ, certo? Enquanto que esse ponto aqui é o chamado VZK, e aqui nós temos o IZK, certo? Então, com base nesses dados aqui, deixa eu ver se eu deixei o livro aqui aberto para poder pegar uma outra curva, pode ser útil para a gente. A gente tem um outro ponto aqui. Deixa eu apagar esse aqui, ficou muito... Peraí, vamos colocar assim. Tá? E aqui a gente vai ter um outro ponto, vou pegar uma outra cor, talvez marrom, né? Para poder tentar ilustrar isso aqui. Tentar mostrar esse ponto aqui, tá? E esse ponto aqui ele vai ser o, vamos chamá-lo de VZO, tá? Então nós temos aqui o VZK, que corresponde a esse primeiro ponto aqui, ó, e o IZK. Aqui a gente tem o VZ e o IZ, e aqui a gente tem o VZO, que ele aparece aqui, ó, na continuidade dessa reta aqui, certo? Então veja, o diodo Zener, assim como o diodo normal, ele vai ter a região de polarização direta, a região de polarização reversa e a região da tensão de ruptura. A grande diferença é que no caso do diodo Zener, o, o, essas, essa região de operação é aquela para a qual ele foi feito.
Então, ele, diferente dos outros diodos, por exemplo, eu faço um diodo retificador. Eu me comprometo, quanto fabricante, de que esse diodo retificador nunca vai ter uma tensão de ruptura, né, abaixo, por exemplo, de 50 volts, como é o caso do diodo retificador que a gente usa mais normalmente no laboratório, o N41, o N4001, 4002, 03 até o 07. Todos eles têm 50 volts de tensão de ruptura. E não precisa ser um 50 exato. O que não pode acontecer é ser menos do que 50. Porque se eu estou prometendo 50, eu tenho que entregar 50, senão, se eu prometo 50 e é 49, ele pode, de repente, entrar na região de ruptura, e não é assim que é para funcionar um diodo retificador. Ele tem que estar no circuito de retificação, ele tem que estar operando entre corte e polarização direta. Tá? Mas não pode ser menor do que 50. Mas se for 55, 53, 58, não tem problema. Está acima de 50. Tá? Por outro lado, o diodo Zener, a gente vai ver a característica de funcionamento dele. Ele é feito para operar exatamente, né, na tensão prevista. Exatamente na tensão prevista. Então, se você tem um diodo Zener de, por exemplo, 10 volts, certo? Ele tem que ser de 10 volts. Ele não deve ser nem de 10,3, nem de 10,7, nem de 9,4, ele tem que ser de 10. Então os fabricantes focam muito nisso. Além disso, enquanto num diodo retificador você quer a maior tensão de ruptura possível, tá? No diodo Zener não. No diodo Zener você quer um Zener naquela tensão certinha, certo? E que tensão é essa? Ah, depende. Depende muito, certo? Eu quero um Zener de 5 volts, tem que ser 5 certinho. Eu quero um Zener de 3 volts, 3 certinho. Eu quero um Zener de 12, de 15, de 9 e assim por diante, certo? Mas uma coisa que é muito importante ver aqui, né, é que a gente tem uma curva aqui nesse caso, né, que tem uma inclinação muito mais próxima de 90 graus do que a gente tem, por exemplo, nessa parte aqui. E é isso que é a grande vantagem do diodo Zener. Então vocês podem ver aqui, ó, que nessa faixa de operação aqui, que eu já saí dessa região da curva, eu tenho uma grande variação de corrente para uma variação de tensão muito pequena. E isso é o papel de um regulador de tensão. Um regulador de tensão ele é capaz de tolerar uma grande variação de tensão, ao passo que o regulador de tensão ele é capaz de tolerar uma grande variação de corrente, ao passo que a tensão entre os seus terminais permanece praticamente constante. E é isso que a gente vê aqui no caso do diodo Zener, certo? Além disso, a gente tem algumas variáveis que a gente introduziu aqui no gráfico que a gente precisa comentar a respeito delas, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho um par VZK e ZK. Tá? O VZK está um pouquinho aqui para o lado, mas é ele, tá bom? O ZK, o Z é de Zener, tá? E o K é de knee em inglês, que significa joelho. Então é como se você imagina uma perna, isso aqui é o joelho da perna, né? É a região da curva. Então essa aqui é a tensão de joelho e essa aqui é a corrente de joelho. Por que ela é importante? Porque é como se fosse o ponto de transição que ele sai da região de polarização reversa e entra na ruptura. Só que na vizinhança da tensão de joelho e por tabela da corrente de joelho, acontece que se eu tomasse a tangente aqui da reta nesse ponto, eu teria uma curva, tá? Eu teria uma inclinação muito distante de 90 graus. Diferente dessa aqui, ó, que já é bem próxima de 90 graus. Então, esse ponto aqui, para mim, ele é um sinal de alerta enquanto projetista. Ele significa o seguinte, ele significa que eu, enquanto projetista, devo operar longe da região de joelho. Por quê? Porque na região de joelho, a tangente à curva tem uma inclinação longe de 90 graus. O que significa isso? Que ela corresponde, nesse ponto, a uma resistência elevada. Ou seja, eu tenho grandes variações de corrente e elas me produzem grandes variações de tensão na vizinhança desse ponto. E isso não é o que eu quero para um regulador.
Então, se eu quero usar o Zener no regulador, eu vou ficar longe dessa região. Eu vou tentar trabalhar mais próximo dessa aqui, ó. Tá? Aqui a gente chamou de a corrente de IZT. O que significa isso? Isso aqui é a corrente de teste. Ou seja, quando eu digo que um Zener é de VZ volts, ou seja, é um Zener de 5, é um Zener de 15, o fabricante diz isso quando ele é testado sob determinadas condições. E no caso ele usa a corrente IZT para medir a tensão VZ nominal do diodo Zener. Tá? Então, quando eu vejo, esse aqui é um Zener de 3 volts, ele é um Zener de 3 volts, e significa que o fabricante testou ele para ver se ele dava 3 volts mesmo com essa corrente aqui. Tá? Eu só posso usar essa corrente? Não. Não, eu posso usar ele para cá, eu posso usar ele para cá, eu só não posso me aproximar da região de joelho. Mas eu posso usar nessa extensão todinha, que não tem problema. A inclinação da reta é realmente muito próxima, de 90 graus em toda essa extensão. Tá? Mas eu sei que na corrente de teste é aquela corrente para a qual ele deu exatamente a tensão nominal dele. Tá bom? Então é a importância dessa região. Tá? Bom, o RZ que nós estamos vendo aqui, ó, ele é chamado de resistência incremental do Zener. Tá? E, portanto, quanto menor for o RZ, significa que menos variação eu vou ter da tensão entre os terminais do Zener com a variação de corrente. Então, idealmente, a RZ deveria ser nula, certo? Só que não é, mas é um valor pequeno. Tá? Bom, então, eu posso escrever o seguinte. Se a gente olhar aqui para esse gráfico, né, eu posso escrever o seguinte. Eu posso dizer que VZK é aproximadamente igual a VZO, tá? Esses dois valores aqui, ó, se vocês observarem, eles estão bem próximos, né? E eu posso dizer que VZ, que no caso seria essa tensão aqui, ó, nesse ponto, tá? Eu posso dizer que VZ vai ser dado por VZO mais RZ e Z, tá? Então, a partir dessa expressão, eu consigo determinar o valor da tensão no diodo Zener. Então, eu estou vendo que a tensão no Zener ele depende basicamente de VZO, mas ela tem alguma variação com a variação da corrente. Por isso que quanto menor for o RZ, melhor, porque menor vai ser essa variação e meu objetivo era que ela não existisse. Tá? Então, nessa linha, eu posso representar um diodo Zener da seguinte maneira. Tá? Eu posso representar um diodo Zener. Um diodo Zener ele vai ter esse jeitão aqui. Ó. Espera aí que eu desenhei ruim aqui. Um diodo Zener. Normalmente ele é usado para a corrente passar nesse sentido. Tá? E eu posso modelá-lo por algo assim. Onde aqui eu tenho VZO e aqui eu tenho a resistência RZ. Tá? E por aqui está passando a corrente IZ. Tá? Então eu posso modelar o Zener dessa maneira. Então note que eu normalmente desenho o Zener desse jeito e o objetivo dele realmente, como é operar na região de ruptura, é para que a corrente passe por ele na direção reversa. Eu posso usar o diodo Zener como retificador? Pode. Né? Ele tem essas duas regiões de operação, o corte e a polarização direta. Mas ele normalmente não é projetado para isso, ele é um diodo mais caro. Se você quer um diodo para usar como diodo regular, use outro Zener, vai ser mais caro. Tá bom? Bom, então, dando sequência, né, a gente vai falar agora de uma coisa chamada de o regulador Zener. Ou seja, a questão agora é a seguinte.
como é que eu posso fazer para projetar, certo, um diodo Zener, perdão, um regulador, ou seja, um circuito capaz de manter a tensão entre os seus terminais basicamente constante, a despeito de uma grande variação de corrente, né? Então a resposta para isso é que eu quero um diodo Zener. Tá? Eu vou fazer um circuito regulador a partir de um diodo Zener. Ok? Então a gente vai ter a seguinte situação aqui. Só um segundinho. E a gente vai ter a seguinte coisa aqui. Vejam só. Imagine agora que nós temos esse circuito aqui, ó. Então aqui a gente tem um determinado resistor. E aqui a gente tem o nosso diodo Zener, tá? Então aqui eu tenho uma fonte de sinal Vs, aqui eu tenho um resistor R, e aqui eu tenho um diodo Zener. Então eu vou substituí-lo, né, pelo seu modelo, que seria, aqui eu tenho outra vez Vs, aqui é R, aqui eu tenho VZO, ficou feio, e aqui eu tenho RZ, tá? E eu vou tomar minha saída aqui, ó, mais, menos, VO, certo? É aí que eu vou considerar a minha saída, em cima do diodo Zener, tá? Vamos até representar isso aqui também nesse outro circuitinho, para ficar bem evidente, tá? Aqui eu também teria mais, menos, VO, ok? É a mesma situação. A gente só trocou o diodo Zener pelo seu modelo. Então, isso aqui é um circuito linear, né? Isso aqui é um circuito linear, eu posso aplicar o teorema da superposição. Então, usando o teorema da superposição, tá? Eu posso fazer o seguinte, eu vou dividir esse circuito aqui, ó, em uma parte DC e uma parte de sinal. Tá? De que maneira? Da seguinte maneira. Eu vou ter aqui, primeiro vamos desenhar a parte de sinal. Aqui a gente vai chamar a saída de VO1. Então aqui eu tenho o RZ, ficou meio ruimzinho. Aqui eu tenho R e aqui eu tenho VS, tá? E aqui eu vou ter o outro circuito, que vai ter ele vai ter aqui VZO, RZ, tá? E do lado de cá ele tem o resistor R. E aqui eu tenho VO2. Então veja, a tensão, tá? Ela é tomada aqui, ó, em cima dessa associação série. Então está sendo tomada aqui, ó. Quando eu elimino essa parte aqui do sinal,
o que sobra do outro lado é só o resistor R, como está desenhado aqui. Então esse aqui representa a parte DC e esse aqui representa a parte de sinal. Ok? Bom, a partir daí eu posso escrever o seguinte. Eu posso dizer que VO, a gente vai chamar de VO', depois a gente vai ver porquê, tá? Vai ser igual a VO1 mais VO2, teorema da superposição. Quem é V1? V1 divisor tensão, né? Vai ser Vs, que multiplica Rz sobre Rz mais R, né? E quem vai ser VO2? Ora, VO2, tá? Vai ser também um outro divisor tensão, VZO, que multiplica R sobre R mais RZ, tá? E aí a gente tem uma primeira expressão. Só que ela não é completa. Por que ela não é completa? Porque nesse circuito original aqui, ó, se eu conectar uma carga aqui entre os terminais em cima do Zener, uma parte da corrente vai desviar por essa carga. E isso vai afetar a tensão de saída VO. E isso não está contabilizado nessa estrutura aqui, que eu dividi a parte DC e a parte de sinal. Tá? Então, para isso, eu vou ter que fazer o seguinte. Vai fazer assim, usando o teorema de Thevenin, a gente vai ter a seguinte estrutura. Vamos escrever aqui V equivalente, R equivalente, isso é um R, ficou magrinho, deixa eu trocar ele. R equivalente, tá? E aqui a gente vai ter uma determinada carga, certo? E essa carga vai drenar uma determinada corrente IL. Então a gente precisa determinar o efeito dessa carga, dessa corrente de carga sendo puxada. Tá? Então, quem é V equivalente? Ora, V equivalente é exatamente igual a VO', que nós acabamos de definir aqui. Tá? Por quê? Porque o VO' eu obtive supondo a inexistência da carga. Tá certo? Quem é a resistência equivalente? Ora, quem é a resistência que eu enxergo quando eu mato a fonte de alimentação aqui? É assim que a gente aplica o teorema Thevenin? Então, a resistência R equivalente, tá? É a resistência que eu vou ver quando eu matar essa fonte. Então, eu vou ver RZ em paralelo com R. Tá? Então, isso aqui vai ser dado por R em paralelo com RZ, ou RZ em paralelo com R, tanto faz. Certo? Assim, eu posso escrever o seguinte, que a tensão de saída VO vai ser igual à tensão de saída VO', porém menos, porque vai ter uma queda de tensão, que vai depender da corrente IL passando pela resistência equivalente. Tá? Ou seja, passando pela resistência equivalente. Então, a partir daí, eu posso escrever a expressão completa, que VO vai ser igual a Vs, que multiplica Rz sobre Rz mais R, mais VZO, que multiplica R sobre RZ mais R. Aqui não é mais, aqui é menos, desculpe. Menos IL, que multiplica R
em paralelo com RZ. Certo? Então eu tenho esses três termos. Notem o seguinte, que esse termo aqui, ó, ele depende da alimentação. Esse VS que eu tenho aqui desde o começo, ele está representando como se fosse uma fonte de alimentação que deveria ter um nível DC constante, mas não tem, tem uma oscilaçãozinha. Então a gente está representando isso por VS. Tá? E a gente está vendo como regular em cima do Zener para que em cima do Zener eu tenha uma tensão mais estável. Então aqui eu vejo o seguinte, que o único termo que depende da alimentação, que é VS, tá? É esse termo aqui, ó. Esse não depende da alimentação e esse não depende da alimentação. Por outro lado, esse termo aqui, ó, ele é o único que depende da corrente de carga. Depende da corrente de carga. E deixa eu subir um pouquinho isso aqui, senão vai cortar quando fizer a conversão para PDF. Ele é o único que depende da corrente de carga, porque está aqui, ó. O IL aparece aqui, tá? E esse termo? Esse termo aqui, pessoal, não depende de ninguém, né? Esse termo aqui, ele é virtual, ele é constante. Ele não tem dependência de nenhum outro, tá? Então a dependência que eu tenho da tensão de alimentação VS aparece aqui. A dependência que eu tenho do fato de que a corrente de carga reduz a tensão em cima do Zener, eu tenho aqui. E esse termo não tem variação nenhuma, praticamente. Certo? Então, a partir disso daí, eu posso escrever algumas expressões. Posso definir algumas coisas. Primeira coisa, vamos definir o conceito de regulação de linha. A regulação de linha, ela mede a variação da tensão de saída em função da variação da tensão de entrada. E ela vai depender, como eu disse, desse termo aqui. Portanto, ela vai ser dada por RZ sobre RZ mais R. Então, se eu gostaria que, apesar do sinal de entrada variar, o sinal de saída não variasse nada, a solução para isso é eu ter um RZ tendendo a zero, que é o caso ideal que nós falamos antes. Tá? Além disso, a gente tem outro conceito que é a regulação de carga. E a regulação de carga vai medir o quanto a tensão de saída varia quando eu tenho a variação da corrente de carga, certo? E nesse caso a gente tem um valor negativo, certo? Que é dado por RZ em paralelo com R, que é esse termo que aparece aqui, tá? Então a gente tem esses dois itens que são fundamentais na qualificação de um regulador Zener. Sua regulação de linha e sua regulação de carga. Ambas idealmente devem ser o mais próximo possível de zero. Tá? Bom, para a gente poder fazer esse projeto, tá, a gente tem que garantir que o diodo Zener ele deve operar longe da sua região de joelho, né, da sua região de ruptura. Lembrem-se, né? A gente deve operar bem longe da região de joelho, certo? Então, nesse sentido, a gente tem que levar isso em consideração na hora de fazer um projeto. Tá? E como é que eu faço que ele opere longe da região de joelho? Eu garanto que a corrente que passa por ele não seja muito pequena. Se eu uso uma corrente bem maior do que a corrente de joelho do IZK, né,
então eu garanto que esse diodo Zener vai estar polarizado bem longe da região do joelho e, portanto, o RZ dele vai tender bem próximo de zero. Por outro lado, se eu me equivocar e deixar com que a corrente pelos terminais do Zener caia, ela vai se aproximar da corrente de joelho e o Zener vai ter um aumento na sua resistência, tá? E vai começar a fazer um trabalho de regulador péssimo, não é isso? Então, para que a gente possa fazer esse projeto, a gente vai fazer algumas considerações, tá? Então, para projetar o regulador Zener, certo? Devemos nos preocupar com o pior caso, que é quando a corrente pela carga é máxima e, portanto, a corrente pelo Zener, ficou bem feio esse negócio, é mínima. Então esse é o ponto que a gente precisa se preocupar. Então nesse ponto eu vou ter IZ igual a IZ mínimo, certo? O IL vai ser igual ao IL máximo, tá? E portanto o VS, que é um outro ponto crítico, tá? Ele é igual ao VS mínimo, né? Por que, que o problema mais crítico é no VS mínimo? Olha aqui, né? O valor de VS ele varia, ele vai ter um valor de máximo e um valor de mínimo. Quando ele está passando pelo valor de mínimo, a corrente fluindo pelo circuito é menor. Então, é mais arriscado de eu ter uma corrente pelo Zener que seja muito pequena, certo? Então, é por isso que esses são os aspectos a serem considerados na hora de fazer o projeto. Então, a partir disso, podemos determinar o valor de R da seguinte forma. Então vejam, tá? Eu sei que a corrente que vai fluir pelo circuito, né, vai ser o seguinte, ó. Por aqui vai vir uma determinada corrente I, parte dela vai passar pelo Zener e parte dela vai ser fornecida pela carga. Então aqui eu posso dizer o seguinte, eu posso dizer que a corrente I ela vai ser igual à corrente entregue à carga mais a corrente que passa pelo Zener. Tá? E aí eu posso levar em consideração o seguinte, ó, o VS mínimo menos o VZ também mínimo dividido pela resistência R tem que ser dado igual a seguinte combinação: IL max mais IZ mínimo. Então a gente viu que a situação é crítica, né, quando a corrente IL está passando pelo seu máximo. Nesse ponto, o VZ é mínimo e a gente deve fazer análise considerando o VS mínimo também, tá? O VS mínimo. Então é por isso que a gente aqui vai usar, ó,
Vs mínimo, IL máximo e Z mínimo. Ah, e por que a gente usou o Vz mínimo? Porque se a corrente que está passando pelo Zener é a menor de todas, a tensão do Zener também vai ser a menor de todas. Certo? Então, a partir daí, eu posso escrever o seguinte, né? Eu posso escrever no lugar do Vz mínimo, eu posso trocar isso por VZO mais IZ mínimo vezes o RZ. Deixa eu inverter aqui a ordem. Botar o RZ primeiro. Assim. E aí, substituindo essa expressão na equação acima e ordenando ela, eu posso chegar no seguinte resultado, que a resistência R vai ser dada por Vs mínimo menos VZO menos RZ e Z mínimo, tudo isso dividido por IZ mínimo mais IL max. Pronto. E aí eu tenho a expressão para o cálculo de R. Certo? Então esse é o ponto mais crítico para que a gente possa determinar o valor do R. Tá certo? Bom, pessoal, é isso, tá? Para concluir agora, só faltaria a gente fazer um detalhe, que eu vou fazer aqui, né? E depois a gente termina essa aula. Então, vamos falar aqui rapidamente sobre como seria o projeto de uma fonte DC. Então a gente viu os circuitos retificadores, viu o detector de pico e viu também o regulador Zener. Como é que a gente monta essas três coisas para fazer uma fonte DC? Então basicamente a gente vai ter a seguinte situação. Então a gente vai ter aqui um transformador, tá? Aí na saída do transformador a gente vai ter, por exemplo, né, um regulador Zener, vai ter deixa eu fazer isso aqui menor, depois eu faço maior de outro jeito. Vamos ter o seguinte, ó. Aí aqui eu vou botar um retificador. Da saída do retificador eu vou para um detector de pico. Da saída do detector de pico eu vou para um regulador Zener. E aí da saída do regulador Zener, finalmente eu posso alimentar a minha resistência de carga. Note que se eu olhar o circuito dessa forma, aqui eu vou ter um sinal de amplitude bem elevada antes do transformador. Esse sinal vai ser diminuído, vai ser reduzido, né? Aliás, desculpe, ele não vai ser só reduzido, né? Ele vai ser retificado. Com o detector de pico, ele vai passar a ser um sinal. Não ficou legal. Desse jeito, né? Que vai ter um determinado ripple. E na saída do regulador Zener, finalmente ele vai atingir o nível DC como nós gostaríamos. Tá? E um exemplo de implementação disso, aí sim, vamos fazer um circuitinho um pouco maior, seria algo do seguinte tipo.
Então imagine aqui que a gente vai ter um diodo assim. Aqui nós vamos ter outro diodo assim. A gente vai fazer um com tap central, só para ilustrar a ideia. Aí ele junta para cá. Quando a gente viu o retificador, a gente viu que aqui na sequência já vinha um resistor, né? Só que, e depois é que vinha o capacitor. Só que esse resistor que a gente usava, né? Esse resistor que a gente usava, na verdade, ele é a carga. Então, quando a gente compra uma fonte, não já bota a carga junto, a carga vem por último. Então, esse resistor não vem aqui. Quem vem primeiro é o capacitor. Então, a gente vai ter aqui um capacitor, certo? Aí, da saída desse capacitor, aí vem o projeto do meu regulador Zener. Então, o capacitor que está aqui, ele faz o papel do detector de pico. A resistência de carga não fica antes do capacitor, fica lá no final. Então, na sequência aqui, vai vir o meu regulador Zener. Então, eu vou ter aqui a minha resistência R, que nós acabamos de aprender a calcular. Depois aqui eu vou ter o meu diodo Zener, certo? E por último, eu vou ter aqui a minha resistência de carga, tá? E aqui eu vou ter a saída de tensão em cima da minha resistência de carga. Por aqui vai descer a corrente IL, por aqui vai descer a corrente IZ, e por aqui vai vir a corrente total, a corrente I, certo? Então, basicamente, quando a gente fala do projeto de uma fonte de alimentação DC, a gente tem o transformador, o circuito retificador, que aqui a gente usou um retificador de onda completa, mas poderia ter sido um retificador de meia onda, ou um retificador em ponte. Esse capacitor aqui está fazendo o papel do detector de pico. Aí aqui eu tenho o meu regulador Zener, né? Então a tensão aqui em cima do capacitor, que a gente vai chamar de mais menos VC, é quem está fazendo o papel aqui, né? Da fonte VS, né? Porque a tensão aqui em cima do capacitor é uma tensão desse tipo aqui, ó. E aí na saída do regulador Zener eu vou ter a saída aqui praticamente reta, porque aí a variação de tensão em cima do Zener vai ser mínima, mesmo para grandes variações de corrente passando pela carga, certo? Então basicamente isso conclui as noções para a gente poder aprender a fazer o projeto de uma fonte DC. A gente já tinha visto numa primeira aula os circuitos retificadores, né? Esse aqui é um exemplo. Depois a gente viu numa outra aula, né, na aula passada, o detector de pico, né? E na aula de hoje a gente viu o regulador Zener. E combinando esses circuitos, eu consigo montar o projeto de uma fonte DC. Tá bom? Bom, pessoal, eu agradeço a vocês por terem assistido e a gente vai interromper essa aula por aqui, tá? Mas nós vamos ainda ter mais alguma coisa para aprender sobre diodos numa próxima oportunidade. Muito obrigado e até logo.